Então, bom dia a todos. Agradeço imensamente a presença de Inês, amiga querida e parceira de trabalho, né, no PREO, no RIEP e nessas caminhadas aí que a gente tem feito em torno da clínica com a infância, e especificamente também com os transtornos do desenvolvimento. Agradecer a presença de todos e começar falando um pouquinho do NIP e do objetivo desses debates, né? Então, o NIP foi fundado em 2004, 2005, né? E tem tido uma caminhada desde então, com diferentes profissionais que foram se agregando, muito em torno da questão da psicanálise, que perpassa, né, o ponto em comum, né, da percepção, da identificação da questão do sofrimento psíquico, da importância da constituição psíquica, e numa abordagem interdisciplinar, né, muito influenciados também, não só pela clínica que se faz na França em relação aos transtornos da infância, mas também no Brasil, pelo Lídia Coriá e pelo Lugar de Vida, e aqui temos também a presença de Cristina Cooper para nos acompanhar aqui com esse processo. Então, temos esse projeto Espaço Bebê Brincante, que foi montado ano passado, inclusive ele tem um Instagram, que é NIP Espaço Bebê Brincante, onde vocês podem seguir, e no ano passado a gente fez publicações semanais sobre cada mês do bebê, com o desenvolvimento da criança no seu aspecto global, integrando sempre linguagem, cognição, sensório, motricidade, aspectos psíquicos, e a gente entende que o desenvolvimento é uma configuração desses elementos de forma indissociada e que não dá para abordar um aspecto sem estar se relacionando aos outros. Bom, por que a gente pensou nesse ciclo de debates? Escutando os pais e as famílias nesse contexto e percebendo a dificuldade com as escolas, seja na forma de estar em casa com as crianças, seja na metodologia, seja na adesão das famílias, ou na participação das crianças, ou nos efeitos que têm trazido para os pais, que são colocados ali no lugar de assessorar ou de ensinar, ou até na dificuldade das crianças de aderir a essa nova modalidade, nós pensamos em trazer aqui, isso surgiu após eu ter participado de um encontro com a Escola Nova, da qual a Andaya Lima faz parte há muitos anos, capacitando a questão da subjetividade, e toda essa questão, né, da importância desse aspecto no desenvolvimento infantil. Eu cheguei a pensar, mas o que importa hoje talvez seja dar um apoio, uma sustentação aos pais, no sentido do que fazer com as crianças em casa, o que é importante mesmo nessa faixa etária, especificamente na primeira infância, o que desse momento a gente pode aprender, inventar, inovar, e me ocorreu que a gente deveria dar mais ênfase aos pais. Eu até brinquei, a gente devia formar a escola de pais, em vez de ficar com as crianças fazendo atividade em frente ao vídeo. Ou seja, de que forma a escola pode chegar nas famílias para dar um suporte sobre como transmitir ou como lidar com as crianças no dia a dia, favorecendo a sua constituição psíquica e o seu desenvolvimento, num momento tão atípico, né? De que modo nós, profissionais e escolas, poderemos ajudar os pais nessa caminhada. E aí foi nesse sentido, com essa ideia, com esse objetivo, que a gente lançou esse ciclo de debates que vai ter muito essa marca. Como é que os profissionais e escola vão poder apoiar as famílias nesse caminho? Então, eu vou apresentar a Inês. Inês Catão é psicanalista e é psiquiatra também da infância e da adolescência, no privado e no público. Ela é membro do RIEP, da Rede de Estudos e Pesquisa da Psicopatologia do Infans. Ela também publicou o livro O Bebê Nasce pela Boca, que a voz do sujeito e a clínica do autismo. É co-organizadora do Caderno PREO, juntamente comigo e Érica Parlato, o primeiro caderno PREO que tem artigos, né, especificamente sobre as questões do autismo infantil. Ela fez parte da comissão na tradução da classificação francesa de diagnósticos psiquiátricos
E agora ela está lançando como organizadora o livro Mal-Estar na Infância e Medicalização do Sofrimento. Né? Então, eu vou passar a palavra para a Inês, que vai nos falar sobre o tema do brincar. Bom dia a todas e a todos. Queria agradecer muito, em primeiro lugar, né, ao NIP por esse convite, esse espaço de fala, em particular a Daniele Vanderlei, ela mesmo disse, nós somos parceiras já de longa data de trabalho de trabalhos em várias frentes, né, em função da primeira infância e da infância de maneira geral. E fico muito contente de estar aqui hoje com vocês, ver tantas pessoas queridas e também ser aquela que inaugura esse ciclo de debates que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo, muito bacana. É preciso fazer referência a que esse título que a gente deu a essa conversa de hoje, Quando a Brincadeira Fica Sem Graça, é o subtítulo exatamente do livro que a Daniele referiu, o subtítulo desse livro, né, Mal-Estar na Infância e Medicalização do Sofrimento, Quando a Brincadeira Fica Sem Graça, que é da editora Agalma, que foi um livro, né, organizado por mim, a convite da Agalma, e que nasceu há pouco tempo, ele não tem nem 3 meses, ele nasceu no dia 20 de janeiro, ele saiu da gráfica, é o nosso bebê, e ele está, por força das circunstâncias, ele teve o primeiro lançamento dele online, no dia 29 do mês passado, 29 de maio, e com a presença de alguns autores, e vão haver outros lançamentos com a presença de outros autores. É um livro que está bem bacana e eu convido vocês a conhecerem. Mas hoje, então, lembrando, não é um lançamento do livro, apesar da gente ter colocado o subtítulo que remete ao livro, né? A Dani disse que essa era uma conversa, apesar de terem nossos colegas e parceiros aqui, era uma conversa que devia ser endereçada a pais e a professores e educadores, que são, né, os nossos principais parceiros. Né? Nós que atendemos crianças, a gente não trabalha se a gente não tiver essa parceria. A criança não chega, o bebê, a criança não chegam no consultório de ninguém, no público ou no privado, sozinhos, chegam sempre pela mão de um adulto que cuida daquela criança e, portanto, o nosso primeiro contato, e tem uma função muito importante, o trabalho desse contato, né, com os pais, desde o começo, né, do atendimento a essa criança. Depois, seguido a isso, muito de perto, se a criança já está em creche, em escola, é claro que os nossos parceiros são os educadores, os professores. Sem os pais, a gente não trabalha com criança nenhuma, né? E aqui vai, né, se tiver alguma aí escutando, nos escutando, vai aqui o meu agradecimento, né, pela ajuda que os pais estão nos dando nesse momento em que nós estamos, a maioria de nós, atendendo apenas, né, online, e que é bastante difícil, sobretudo quando se trata de criança bem pequenininha e quando se trata de criança que a gente, às vezes, está conhecendo pela primeira vez desse modo, online, e, sobretudo, se for uma criança, como muitas das nossas, que tem impasses no desenvolvimento. Impasses, às vezes, importantes, às vezes até graves. Então, sem a presença muito ativa dos pais, nós não estaríamos conseguindo prestar a nossa ajuda às crianças. Hoje, no entanto, né, o objetivo não é falar dessa situação, a gente pode abordar essa situação depois na discussão dos atendimentos online, dos atendimentos com criança pequenininha, tudo isso, mas o objetivo aqui meu é falar um pouquinho sobre o brincar. Não é uma palestra, a ideia não é uma palestra, né, uma grande palestra, a ideia é um pontapé inicial para a nossa conversa. Então, o que eu quero trazer para vocês é falar um pouquinho do brincar e da brincadeira, e disso, né, dentro desse contexto que a gente não pode, é incontornável, que é esse cenário que é o nosso, de nós todos, que é o da pandemia.
e abordar um pouco a situação, né, na qual se encontram os pais e os educadores e qual é a função da escola nessa situação. Eu queria começar lendo para vocês um texto que saiu publicado na Folha de São Paulo há 10 dias atrás, então já é, para a velocidade dos nossos tempos, já é um texto até antigo, muitos de vocês já leram, mas eu vou começar por ele, que é um texto do Gregório do Vivier, para contextualizar o que eu vou falar a seguir. Então, vou ler o texto, que é do dia 2 de junho, da Folha de São Paulo. Ele diz assim: não é fácil estar confinado com uma criança. Faz 2 meses que a minha filha pede todo dia para ir à praia. Na primeira vez, tentei explicar que não dava. Filha, está rolando uma pandemia, como é que eu vou explicar? Um vírus que... Daí eu me lembro que ela tem 2 anos de idade. Tento resumir. Não dá. Impossível. E ela então começa a chorar e lembro que é mais fácil explicar uma pandemia para uma criança de 2 anos do que dizer que não dá. É impossível. No desespero surge uma ideia. Chegamos. Olha o mar ali. E aponta o tapete azul. E ela vê o mar se erguer e abre um sorriso. Basta. Desde então, quase todos os dias, ela me diz: vamos para a praia? E vai buscar o maiô, seu chapéu UV e sua cadeirinha de praia diminuta. Espalhamos almofadas pelo chão, nossa areia improvisada, e então ela abre a cadeirinha em frente ao tapete azul, que faz as vezes de mar. Puxa uma cadeira e chamamos o moço do mate de galão. Pagamos com uma tampinha de cerveja. O toco, ela lembra. E pego de volta a tampinha que eu mesmo fingi que tinha entregado. Obrigado. Um biscoito Globo para cada um. Doce para mim, sal para ela. Contemplamos o mar. Hoje está bravo, digo. Você tem coragem? Ela diz, tenho. E mergulha no mar do tapete, gritando, olha, papai, um peixe! E ergue uma almofada. Cuidado, digo. Você está muito fundo. Ela então finge que se afoga e eu corro para salvá-la. E é uma desculpa para abraçá-la muito forte. Desde então, a estante já foi um castelo, o armário um esconderijo. Chegamos no momento da quarentena em que todos os objetos da casa já foram ressignificados. Já não há mais o que inventar. O esfregão é uma peruca, a vassoura é um cavalo, o controle remoto é um celular, a televisão uma grande aliada. Na hora da faxina, toma-lhe Frozen. Livre estou, cantamos. Livre estou, como se estivéssemos. Já não sei como vai ser seu reencontro com a praia de verdade. Talvez a areia incomode. O mar amedronte. 2 meses e meio, fiz as contas, equivalem a 3 anos para mim, 1/10 da vida. É uma eternidade. Já não sei se o mundo lá fora estará à altura do tapete. Muitas vezes invejamos os amigos sem filhos, os livros que estaríamos lendo, os filmes, as séries, os instrumentos que aprenderíamos a tocar. Mas o tapete seria apenas um tapete. E a vassoura, apenas a vassoura. Não sei o que seria de nós sem a companhia de alguém que nos faz ver em cada canto da casa todas as possibilidades do mundo. Bom, eu não sei vocês, eu me emociono, já li 10 vezes o texto, me emociono porque é muito bonito, né? Sobretudo essa parte final, alguém que nos faz ver em cada canto da casa todas as possibilidades do mundo. Então, esse texto, ele lembra para a gente, né, a importância do ato de brincar para a criança, né? Que a gente sabe, né, a brincadeira ela é para a criança o seu modo de dizer. Quando a criança ainda não fala, e mesmo depois que ela fala, é um dos modos dela de enunciação, de dizer as coisas do mundo dela e as coisas do mundo que ela está construindo, ficcionando. Ela está ficcionando, né, a própria história, que vai dar sustentação a ela, né, naquele momento, né? E não é só o tempo da infância não é só uma questão de futuro, mas é a construção da própria sustentação no presente e no futuro. Quando tudo vai bem, então a criança brinca. E esse é o seu trabalho, né?
Então, de maneira ideal, a gente sabe que nem sempre é assim no Brasil, não é? Uma criança, ela tem que ter o direito a brincar, porque isso é o trabalho psíquico da criança e é fundamental, então, para a saúde dela. E é importante a gente lembrar que a brincadeira, ela é a brincadeira que inventa o brinquedo, e não o contrário. O brinquedo não é aquele que a gente compra na loja, né? E que acha que tem que comprar o mais colorido, o mais barulhento, né, para a criança. Ao contrário, a brincadeira, o brinquedo é o que a criança faz com que ela, é o que ela inventa, né, na sua brincadeira. O brinquedo é o resultado do ato de brincar da criança, né, e não o contrário. A brincadeira clássica, né, da psicanálise, a brincadeira mais conhecida, ela foi descrita pelo Freud observando o seu neto de 1 ano e meio, né, quando do berço, com a saída da mãe, ele brincava de jogar um carretel e puxar de volta. E ele fazia acompanhar essa brincadeira de 2 sons. O, quando o carretel ia, a, quando ele trazia o carretel de volta. Então, não só o Freud leu nesse movimento do neto uma brincadeira, como ele nomeou, né, de Fordá. A brincadeira ficou conhecida na psicanálise como a brincadeira do Fordá. Claro que a gente não vai entrar nos detalhes aqui, mas no Freud é uma brincadeira em que a criança tenta, né, ter algum controle da situação que a ultrapassa, que é a saída da mãe. Ela controla a saída e o retorno da mãe. Com o Lacan, ele dá uma extensão a essa brincadeira que vai além dessa proposta, em si já muito importante. O Lacan vai dizer que essa brincadeira é uma brincadeira formadora, né, constituinte do sujeito na criança. É a brincadeira que mostra para a gente, é uma mostração da entrada da criança no campo da linguagem, na organização, né, significante, o A. Bom, então, a gente teria muito a falar sobre isso, mas só estou querendo fazer como registro e a gente pode voltar depois, se for o caso. É uma brincadeira muito comum, todo mundo conhece essa brincadeira com criança pequena, escondeu, achou, cadê, achou, em todas as culturas ela está presente e ela tem a ver com isso que a gente está aqui pontuando. A criança que tem, né, a possibilidade de fazer de conta, porque essa é uma possibilidade que ela é adquirida pela criança, ela não é inata, digamos assim. Isso é uma coisa para a gente pensar com mais calma do que hoje, porque a gente pode até forçar um pouco e pensar que o feto já brinca com o cordão umbilical dentro da barriga da mãe. Mas fazer de conta, a gente, passando para o lado de fora da barriga da mãe, fazer de conta é uma aquisição da criança na medida em que ela começa a adquirir uma organização de funcionamento psíquico, né, que tem já a presença do simbólico e que permite a ela ir nomeando as coisas do mundo. Então, a criança que tem essa possibilidade, que adquiriu essa possibilidade de fazer de conta, ela inventa o brinquedo e ela nos mostra, com esse inventar do brinquedo, todas as possibilidades do mundo e todas as suas próprias possibilidades. Ela também nos ajuda, né, brincando ou não brincando, com o modo como ela brinca, né, e a gente tem o hábito de receber, quando recebe as crianças, a gente dá função de terapeuta, vou chamar assim de maneira ampla, a gente tem o hábito de validar como brincadeira o trabalho que a criança faz, mas isso seria uma outra conversa. A criança, então, ela mostra, brincando ou não brincando, as possibilidades que ela tem, ou, né, aquelas que estão precisando da nossa ajuda. Eu tenho a alegria de ser parceira de um grupo de teatro para bebês que se chama La Casa Incerta. Na sexta-feira passada, domingo passado, eu estava conversando com eles numa live, com a Clarice Cardel, e eles têm um projeto que eles chamam de Bebês Nascem Poetas. Eu entendo, eu concordo
e entendo essa afirmação, né, que aproxima bebês de poetas, né, pelo gosto, né, digamos assim, que ambos têm com o brincar com as palavras, né? É claro que, no caso dos poetas, é alguém que já adquiriu toda a possibilidade da linguagem e que vai recriar, refazer, redescobrir a potencialidade das palavras. Mas então, bebês e poetas partilham esse gosto pelo brincar com as palavras, com o som, com o ritmo das palavras, né? Sem tanta preocupação com o sentido. E a gente sabe da importância disso, do som, do ritmo, né? Independente, né, de conhecer o sentido para a formação psíquica das crianças. Também não é o nosso objetivo aqui adentrar por esse caminho, mas só tocando nessa brincadeira com as palavras, né, que ela é uma das primeiras, né, da criança. Bom, e aí alguém está escutando, alguém que é pai e professor também, e vai dizer, tá bom, tá muito bonita essa história, mas como é que eu faço 3 meses de isolamento social com os meus filhos pequenos, né, dentro de casa? Eu tenho não só as crianças que eu recebo, mas as crianças que eu recebo através dos pais que são meus analisantes, né? E que muitas vezes têm dificuldade, porque estão tendo nesse momento, todo mundo já sabe disso, estão em home office, né? Estão tendo que fazer, né, quando é o caso, ajudar com tarefas que a escola encaminhou. A criança, se tudo vai bem, na melhor das hipóteses, ela fica insistentemente pedindo a presença e a atenção dos pais, então, como é que os pais fazem com isso? Eu costumo, claro que não tem receita, né? Mas eu costumo dizer para os pais, né, que são meus analisantes, eu costumo, quando eles trazem essas queixas, lembrar 3 coisas que me ajudaram como mãe, né? E que lembrar para eles 3 coisas que ajudam o adulto. O adulto tem muita dificuldade de se colocar no tempo, né, criança. Todo adulto foi um dia criança, mas, obviamente, tem dificuldade de se colocar naquele tempo, né? Mas eu digo então para esses pais, tentem se lembrar do que vocês gostavam de brincar. Tentem lembrar de vocês, crianças, e ensinem essa brincadeira que vocês gostavam para o filho de vocês. Não é? Outra coisa que eu digo, e que eu queria até marcar, né, essas 2 palavras como importantes aqui hoje, compartilhem com a criança, com o filho de vocês, algo que dá a vocês prazer. Compartilhar prazer é muito formador da criança. Às vezes os pais de hoje estão muito preocupados em estimular. Há uns 15 dias atrás, os pais de uma criança, os pais são filhos de uma amiga, a criança deles tem 2 anos, me ligaram muito preocupados, porque já não sabiam mais como estimular a filha, preocupados porque eles moram num apartamento no Rio de Janeiro e que já tinham feito tudo, como o texto descreve aqui, o do Gregório, e estavam preocupados que faltasse estímulo e que isso fosse danificar, não é, o desenvolvimento da criança. Bom, eu costumo dizer o seguinte, a gente fala hoje muito de estímulo, está muito preocupado em estimular a criança. Eu não gosto dos pais na função de terapeutas. Eu acho que os pais são pais e que não nascem sabendo, ninguém nasce sabendo ser pai, ser mãe, mas vai adquirindo, desde a sua experiência como filho e de tudo que é transmitido pelas gerações, esse saber. E o principal, eu diria, do contato dos pais com seus filhos, não é o que eles pretendem transmitir. Porque a gente transmite coisas que a gente não percebe, porque existe o inconsciente. Então, com tudo que a gente faz, a gente está transmitindo o que quer e o que não quer para os nossos filhos. Eles conhecem a gente muito bem. E o mais importante, não é esse compartilhar do prazer, mais do que, né, querer estimular a criança e achar que a falta de estímulos, né, vai trazer um dano para o seu desenvolvimento. Pelo contrário, é uma oportunidade, a gente está tendo com essa pandemia, claro que ela é terrível, e ela é real, e ela é terrível, inclusive porque ela é real, ela é esse choque que a gente está tendo que lidar com ele, a todos os níveis, com perdas de muitas vidas,
Mas ela teve algumas coisas, está tendo algumas coisas de positivo, repensar a nossa própria vida, o nosso próprio modo de estar no mundo, cada um de nós, o nosso próprio mundo, e também a oportunidade de, quando é o caso, de para os pais, por exemplo, conviverem com os seus filhos, que às vezes é alguma coisa que não faziam, né, e delegavam, por exemplo, às escolas, né? Eu, por exemplo, né, eu nessa pandemia pude viver na minha própria casa. Estou vivendo na minha própria casa, já quebrei quase tudo dentro de casa, porque eu vivia muito mais fora de casa do que dentro da minha casa. Então, é uma oportunidade, né, para cada um de nós, cada um que descubra a oportunidade que está tendo. A outra coisa que eu digo aos pais é o seguinte: pensem, né, que um filho é para a vida toda, né? Então, você concordou ou não concordou, está concordado, o filho está aí, é para a vida toda. O tempo investido com o seu filho é um tempo que retorna para você em termos de qualidade de vida, da sua própria vida. Em relação às escolas, né, a gente queria dizer aqui, eu não sou educadora, eu tenho um contato muito próximo de escolas no COMP, que é o serviço público no qual eu estou inserida aqui em Brasília, que é o ambulatório de saúde mental, né, de referência para crianças pequenas, 0 a 12 anos. Né, eu tive, durante vários anos, uma parceria muito estreita de capacitação de professores, educadores em saúde mental, indo às escolas, fazendo rodas de conversa, uma coisa que eu gosto muito, essa parceria. Então, mas eu falo do lugar, né, de quem é psiquiatra, de quem é psicanalista, eu não falo do lugar de educadora, não poderia falar, porque eu não sou uma. Né? Mas vale a pena a gente refletir junto, né, sobre a questão de que as escolas se tornaram um lugar estranho, né, ao brincar, já de muito tempo. Né? O brincar ele é secundário na escola, ele tem uma hora para acontecer, houve uma inversão. Né? Ou seja, o brincar tem uma hora para acontecer, né? Que é o recreio, que é visto como uma coisa menor. E, então, o importante na escola seria, né, o conteúdo, e isso vai pegando, inclusive, a educação infantil. Hoje, quando eu pergunto às crianças que eu atendo, né, online, né, pergunto do que elas se sentem falta da escola, sentem, a maioria, não todas. E quando eu pergunto do que é que elas sentem falta na escola, elas sentem falta do recreio, precisamente desse momento de estar com os amigos e de poder inventar a brincadeira. A brincadeira e o recreio são muito ensinantes. Essa semana teve uma situação que a colega não pôde entrar numa live e eu já estava presente para ouvi-la e me disponibilizei, depois de meia hora de espera, não sabíamos o que estava acontecendo, já soubemos, e não é nada grave, que bom, né? Eu me disponibilizei, estava já ali, né, a responder a perguntas das pessoas, eu que tinha falado naquele mesmo espaço na semana anterior. As organizadoras, as pessoas concordaram, e nós então fizemos meia hora de conversa. Quando a colega posteriormente veio me agradecer, ela me disse, né, que bom, eles tiveram uma possibilidade de recreio diferente, não é? Que não é possível online, alguma coisa assim. E eu disse para ela, eu acho que foi um recreio proveitoso. E ela disse, né, que tinha sido uma substituição de primeira, eu agradeço a ela, mas depois pensando, só depois, não haveria melhor coisa do que me colocar como no recreio. Né? É aí mesmo que eu gostaria de estar, nesse intervalo, né, entre dois momentos de conteúdo, priorizando o que é importante na infância, que é o brincar. A escola, eu ouso aqui fazer essas colocações, repito, não sou educadora, né? A escola, ela deveria poder estar atenta, né, ao fato de que as crianças elas não aprendem o que nós queremos ensinar, elas aprendem com tudo que as cerca, e é a partir do que interessa à criança que a gente deve ensiná-las. Não é? Eu estava assistindo, como ouvinte, numa live ontem, do Fórum de Educação Infantil aqui do DF, um pessoal maravilhoso,
uma live maravilhosa, infelizmente não ficou gravada, e eles traziam algumas questões. Dani, controla o meu tempo, me avisa quando eu estiver tendo que parar. Então, eles diziam, não é, falavam essa questão que a gente sabe que, não é, como é que você vai ensinar uma criança hoje fugindo de falar da pandemia, por exemplo, né? Então, a gente pensa que a escola ela vai precisar, é uma oportunidade para a escola também rever o seu lugar, né? A escola precisa ser um lugar, né? Aqui já concatenando várias coisas que eu escutei, tenho escutado, a escola precisa ser um lugar em que a criança possa respirar, né? Onde a escola e onde, né, se possa ensinar a partir da experiência da criança. Por exemplo, no momento é incontornável falar de pandemia. Uma analisante, né, que está também num apartamento no Rio com o seu filhinho, com o marido e o filhinho de 1 ano e 10 meses, há 15 dias estava enlouquecida também, não sabia mais o que fazer, já comprou triângulo Picler, já mandou encomendar tudo que tem, né, de maravilhoso que pode ser comprado, né, pela internet. E ela, que mora a 1 quadra da praia, né, eu disse, né, vai dar uma volta com ele, ela diz, não, medo de sair na rua no Rio de Janeiro, a rua ainda muito vazia, e também ela frisou, eu saio com ele e ele sai catando tudo que tem no chão, todo lixo do chão, ela nomeou de outra maneira, não vou usar aqui, né, todo lixo do chão, é o que interessa, toda porcaria no chão é o que interessa a ele, e ela fica enlouquecida, né? É preciso dizer que essa criancinha também fez uma coisa interessantíssima, porque as crianças estão todas apresentando novos sintomas que falam dessa pandemia. Esse menininho ia para a porta pedindo incessantemente para sair, e quando ela sai com ele, ele quer voltar, que é o que está acontecendo com muitos de nós. A criança, né, na melhor das hipóteses, espelha, mostra, faz uma mostração, é mais do que um espelhamento daquilo que é o discurso dos adultos que ela está escutando e que ela está vivenciando. Mas então, ele sai e começa a catar porcaria. E eu disse para ela, ele está fazendo as próprias experiências. Bom, nós conversamos longamente sobre isso, e 15 dias depois, ela estava na praia, né, perto da casa dela, tem essa chance enorme, catando conchinhas, que ainda existem conchinhas na praia, no Rio de Janeiro e nos outros lugares, ainda existem conchinhas, e ela estava descobrindo com ele as conchinhas. Os pais estão sentindo falta da escola, porque eles delegaram, né, muitas tarefas à escola, como dar o remédio para a criança, para aquelas que tomam remédio, que são atualmente muitas, né? Dar a comida da criança, que muitas vezes a criança passa o dia todo lá, fazer os deveres, enfim, muitas tarefas delegadas à escola, e a escola aceitando essas tarefas. Então, aí tem uma coisa que é uma via de mão dupla, né? Os pais, numa situação de como se o mais importante fosse trabalhar, todos nós estamos nesse engodo, e como se os momentos de lazer fossem o nosso recreio cada vez mais curto, né? Bom, a gente tem que lembrar, aproveitando aqui, né, a presença da Cristina Kupfer, que, né, a escola ela é importante para a criança, ela é importante para os pais, não só porque ela ajuda os pais nisso que eles precisam de um tempo eles próprios para respirar, né, mas tiram também, ao delegarem tudo para a escola, tiram a possibilidade, né, de estar com a criança, como hoje eles estão podendo, com essa proximidade, com esse compartilhar. Para a criança, a escola ela faz falta, elas falam, não é, que é o recreio que faz falta, mas para elas a escola é mais que isso, é um lugar protetor. A gente sabe que a questão dos abusos, não é, eles começam sobretudo dentro de casa, então é um lugar, às vezes, onde vai aparecer uma mudança de comportamento, que é um professor que vai, né, perceber. Não é? É um lugar onde ela aprende a estar com outros, com outras crianças. As criancinhas estão sentindo falta disso. Ontem, uns pais me diziam de uma menininha, que é a segunda que os pais me trazem com um problema de gagueira.
A menininha que falava muito bem está gaga nesse momento, ela não está conseguindo falar o que ninguém está conseguindo, que é colocar palavras nessa situação que a gente está atravessando. Ela olha da janela, as criancinhas brincando no parque em frente, o pai não deixa ir, e ela pedindo, tem menos de 2 anos, vai fazer 2 anos daqui a um mês, pedindo para ela brincar com as outras crianças, que é disso que ela está sentindo falta, né, dessa vinculação. Então, nós estamos todos muito com pressa de voltar, todos não, mas muitos, né, com pressa de voltar, né, à rotina, voltar ao mesmo. Nós não vamos voltar ao mesmo, não vamos voltar à mesma rotina, vamos criar uma outra, e é preciso que, então, a gente possa aproveitar esse momento para repensar como é que vai ser, o que a gente está tendo como oportunidade agora de aprender, né? E o que a gente vai fazer com tudo isso, né? Quando a gente puder novamente circular na cidade. Né? Eu vou deixar, porque eu sei que meu tempo está acabando, eu vou deixar para um outro momento que a gente possa falar, né, de alguns momentos em que a brincadeira fica sem graça. Não é só nesse momento que a gente está atravessando, mas também eu vou só listar para ir terminando, né, quando a criança está sob efeito de medicação, e esse subtítulo do livro é a fala de uma criança de 10 anos que eu recebi no serviço privado e que explicou para mim um dos efeitos da Ritalina, que o metilfenidato, que é esse, a brincadeira fica sem graça, por isso que ele não gostava de tomar Ritalina, não é? Mas a brincadeira fica sem graça também quando a criança está sozinha, sem as outras crianças, porque às vezes não tem outro jeito, como nesse momento em que a gente está. A brincadeira fica sem graça quando a criança está preocupada, e é importante que a gente possa escutar, né, a criança no sofrimento dela e nos novos sintomas que ela está apresentando frente a essa angústia, né, real dessa pandemia. A brincadeira também fica sem graça para todas as crianças, e lembro as crianças autistas, que a gente trabalha tanto com elas, todas as crianças que ainda não tiveram a possibilidade de brincar de faz de conta, mas que ainda assim seguem nos surpreendendo com o que elas dizem. Obrigada, vou ficar por aqui, depois a gente conversa mais. Muito obrigada, Inês. Então, a gente passa para a nossa segunda etapa, né? A gente vai fazer alguns comentários e questões da equipe do NIP. Hoje temos eu, Andaiá Mello, psicóloga, psicopedagoga, e temos também Maíra, que é fono. E eu vou fazer um resumo rápido, assim, abordando alguns pontos principais. Eu acho que quando você fala do Fordar, lembra o Fordar, né? O brincar de Freud, que Freud falou do netinho. Eu me lembro que eu estava num atendimento online com a garotinha de 1 ano e 6 meses, e a gente estava trabalhando com a mãe em torno do desmame, né? E aí, na tela, porque ela faz atendimento online nesse momento, ela começou a fazer essa demanda de amamentação, e eu já vinha conversando com a mãe dela nem sempre atender, principalmente durante o dia e perto da hora do almoço, até porque a mãe tinha dito isso, está perto da hora do almoço. E aí eu sustentei, ela disse, está perto da hora do almoço, pode até levar ela na cozinha para ver o que está preparando e tal, e aí ela fez aquela birrazinha, aquela chateação que ela sempre faz e que a mãe se queixava, mas aí com essa sustentação a mãe acabou segurando um pouco isso, e enfim, ela aí encontrou bola, e aí eu achei muito bacana, porque não só ela ficou pegando as bolas, pegou uma, pegou duas, pegou três, né, que é muito parecido com um seio, não é qualquer objeto que ela pegou, como ela ficou fazendo justamente isso, de jogar para longe e pegar de volta, que é aquela posição ativa, né, em vez de ser a passiva, de ser a criança que se frustrou, né, pelo objeto seio que estava sendo ali interditado, mas ela podia fazer ela própria aquilo que ela podia jogar longe e depois recuperar. Então, esse Fordar é muito importante nessa idade. E eu queria ressaltar também um segundo momento que eu acho muito importante, que é de dar lugar à criança falar e dar ouvidos ao que se está passando na cabecinha da criança em relação à compreensão da pandemia. Então, vou dar 2 exemplos de criancinhas que também a gente está fazendo acompanhamento online. A menininha de 3 anos que começou a ficar com medo de um cesto. E aí a mãe, quando foi perceber que cesto é esse, ela foi ver por que ela está com medo desse cesto. Tinha várias bolas. E aí ela pegou as bolas e uma delas tinha protuberância. Quando ela pegou aquela bola, ela saiu correndo e gritando, não, a bola do coronavírus
não, né? Então, uma menina de 3 anos que pôde fazer mostrar o seu medo encarnado num objeto. Agora ela já mudou, ela já está brincando de médico. E o irmãozinho está começando a fazer roupas, porque a paixão dele é futebol, imagina que ele não está podendo jogar futebol, né? Então, ele está botando os bonequinhos todos vestidos, fazendo roupa de papel com adesivo, com a camisa, bota, se tem barbatana, ele corta para poder ficar parecendo um cabelinho de futebol, jogador. E aí ele já fez como é que chama? Um campo de papel de futebol e fica esperando que o gato aprenda a jogar. Ele chamou de catball, o nome do campo. Já botou os bonequinhos todos vestidos e está jogando futebol. Então, ele está dando seu jeito, né? Então, eu acho que esse aspecto de escutar e também deixar a criança criar com os objetos que tem, o que trata do texto que você apresentou, é fundamental, né? E os pais ficam nessa tentativa só de ter o objeto, e o objeto pedagógico, e as letras e os números. E essa parte eu até vou deixar para a Maíra discutir um pouquinho, porque ela que está na clínica com a linguagem é um aspecto muito importante que a gente vê nos atendimentos, que a gente tem visto. O último comentário é sobre a criança que cata porcaria, né? E me fez lembrar muito a minha infância, porque eu fui uma garota que catou porcaria para transformar, né? Fazia móveis, fazia panela de barro, e minha mãe ficava reclamando porque eu ficava de 6 em 6 meses, tinha que fazer todos os exames e sempre tinha aquele problema, porque eu estava catando as coisas e criava muito. Então, assim, da porcaria à invenção, né? Desse brincar sem o objeto à criação. E não é sem consequência que a gente trabalha, né, com criança que não tem a criação, que não tem o imaginário ainda estruturado, como as crianças autistas, e que a gente tem que ter muito da ludicidade do imaginário para estruturar aquilo que não está estruturado. Então, vou deixar a palavra agora para a Daya, que trabalha com escola, e fazer também essa ponte entre o recreio, o lugar da escola, o desafio desse momento. Depois de Daya vai ser Maíra, e depois a gente vai passar para o público se pronunciar. Se Cristina quiser também trazer uma contribuição, Cristina, estaremos aqui escutando com prazer. Bom dia, gente. Inês, obrigada por fala, que contribui tanto para a gente pensar nisso que a gente está vivendo também dentro das escolas. E aí, 2 coisas, rapidamente. Uma, dessa semana que eu recebi um filme, um videozinho de uma mãe com uma filha, a menina tem 4 anos, e a menina chorava e dizia, ela tinha acordado de noite, né? Chorava e dizia, eu quero ir para a minha escola brincar no tanque de areia. E ela chorava muito pedindo por esse tanque de areia, né? Que é um lugar onde a gente frequenta muito com as crianças na escola. E isso tem feito a gente pensar no que é que a gente está possibilitando as crianças experimentarem nesse espaço de casa virtualmente. No primeiro momento, a maior dificuldade que a gente teve, na verdade, foi de possibilitar os professores se verem nesse lugar, de poder brincar através da tela. Para eles estava sendo muito difícil se disponibilizar para esse brincar, que é o que a gente mais faz na escola com as crianças pequenas, né? E de como fazer isso acontecer, de que recursos a gente teria para fazer isso acontecer, né? E eles falavam dessa dificuldade, muito tenso, muitos deles tensos com essa situação, claro, e com tudo que está acontecendo ao nosso redor, mas também com pouca vivência da tecnologia a nosso favor. O que a gente vive hoje em dia na escola, né, depois desse tempo e depois de avaliar muito esse fazer, com relação ao brincar, que para a gente é prioritário, a experiência do brincar cotidiano com as crianças, das professoras, da gente poder inventar, isso que Dani traz, assim, inventar formas. Então, a gente faz aniversário, brincadeira de faz de conta, esconde-esconde, uma série de coisas que, a princípio, a gente não imaginava que teria que fazer nessa situação. E que a gente vê o engajamento das crianças nisso, claramente. Então, o que a gente está conseguindo nessa experiência é trazer essa tecnologia como mais um recurso. Claro que com todas as dificuldades que ele nos trazem, né? Mas
pensando sempre na possibilidade da criança imaginar sobre, criar a partir das situações. E isso tem dado muito certo, ou seja, não há nenhuma necessidade, a princípio, do que a gente tem vivido, pensar de que a gente tem que passar tarefa para as crianças pequenas, ou pensar de que elas têm que aprender sobre cores, ou sobre números, ou sobre letras nesse momento. Essas coisas todas estão dentro do nosso trabalho, no sentido que elas fazem parte da nossa vida, da nossa existência, né? E aí sua fala contribui muito para eu pensar mais nisso ainda, no sentido de considerar o ir adiante nisso. Esse tempo de pandemia, de fato, tem sido um grande desafio para todos nós e para as crianças mais ainda, e elas têm, do jeito delas, falado disso. Na escola a gente tem um rapazinho que a mãe está na linha de frente, né? Ela é médica e está, assim, médica pulmonar e tudo mais, e a gente tem um estudo sobre o circo, com a possibilidade de brincar através do circo, e a gente estava falando do palhaço, e aí ele disse, o palhaço saiu, foi fazer graça, foi atropelado e morreu. Uhum. E a gente pôde falar disso com ele, né? E as outras disseram, não, o palhaço não morreu. E eles fizeram discussão sobre o palhaço não morreu. A gente falou da tristeza e da alegria que está com o palhaço, que faz parte do brincar do palhaço. E como isso é importante nesse momento que a gente está vivendo, ter alegria e tristeza, né? Todas essas situações nos remetem à importância da escola na vida das crianças e também da possibilidade da escola dar de novo aos pais esse lugar de viver isso com as crianças. Essas situações todas que eu estou contando e me referindo se referem a momentos em que as crianças estão com os pais. A mãe dessa criança disse que nessa hora ela não conseguiu dizer nada para ele. Ela esperou que a gente dissesse alguma coisa diante do que ele dizia. Ela não sabia, ela não tinha palavras, como você bem disse, para dizer para ele. E a gente falou de vida e morte mesmo nesse momento, né? Como a gente tem que poder falar com as crianças. Um outro dado sobre isso é o fato de que a gente se dá conta claramente de que o brincar da escola, o brincar no espaço que é o espaço delas, né, com a professora, é diferente do brincar em casa. Assim, são coisas bem diferentes, no sentido do lugar que o adulto fica. A gente estava com um rapazinho de 2 anos e a professora estava propondo um faz de conta de cabana para contar história, e a mãe estava com ele o tempo todo e tentando que ele fizesse, que ele estivesse com ela. E aí, em determinado momento, ele disse, professora, eu queria que você estivesse aqui. Naquele momento, a mãe não tinha condição de brincar como a brincadeira, como a professora brincava com ele daquilo. Claro, a mãe brinca de outras coisas, faz outras coisas, mas ela própria dizia do embaraço dela com essa situação toda que nós estamos vivendo, e a gente tomou isso, no sentido de que, olha, a gente está com você, e fomos incrementando essa brincadeira dele para que ele pudesse estar mais tranquilo com isso, né? Essas situações vividas dentro da escola, eu tenho acompanhado muito isso, fazem a gente pensar tanto no desconforto, e as crianças de fato falam muito disso, do tanto que está difícil viver essa história toda. Eles dizem claramente, eu quero brincar com meus colegas, mas lá na minha escola, eu não quero brincar aqui. E eles dizem, é muito difícil, eu não consigo ver as pessoas, eles não conseguem chegar perto das pessoas, né? E, ao mesmo tempo, a gente diz para eles, é o que a gente tem agora para matar a saudade, é o que a gente tem agora para estar junto. A gente vai se encontrar, mas agora o que a gente tem é esse espaço daqui, e a gente pode brincar muito aqui, né? Vou ficar por aqui, vou passar a palavra para a Maíra ou para a Inês. Bom dia, eu acho que eu posso falar para complementar aí o trio e depois, se for o caso, a gente devolve para a Inês antes de abrir. Então, mais uma vez, bom dia a todos, bom dia Inês, obrigada pela sua presença. Eu sou Maíra, sou fonoaudióloga, né, componho aí com muito carinho a equipe do NIP. Inês e todas, assim, eu tive uma formação acadêmica, né, de mestrado e doutorado no âmbito da educação. E também sou professora, né, de universidade no âmbito público e privado. Então, eu queria fazer uma interlocução, né, entre os âmbitos de educação e saúde, porque vi também que tem muitos colegas aqui, terapeutas. E eu acho que seria interessante da gente também colocar isso na pauta, né, dessa relação entre educação e saúde a partir do tema do brincar.
Minha preocupação, na verdade, gira em torno do fato de que a formação, né, desses profissionais de saúde, que ainda hoje é voltada muito para uma perspectiva orgânica, onde a necessidade de escutar o sujeito, escutar suas potencialidades, suas possibilidades é desconsiderada, né? Então, acho que a escuta através do brincar, especialmente para aquelas crianças que não falam, né? Aí mais entrando no âmbito da minha formação, a gente sabe que significa considerar que muitas vezes esse mal-estar, esse sintoma infantil requer um olhar atento e acolhedor, e não necessariamente uma pressa em dar determinadas etiquetas. E isso é muito difícil na formação dos profissionais de saúde, é o que eu tenho visto, assim. Essa formação é uma formação que se apressa em brincar para encontrar na brincadeira a confirmação do diagnóstico, né? Então, assim, nesses profissionais, especialmente na área que eu me incluo, que a gente chama das áreas instrumentais, eu sinto uma dificuldade de encontrar na brincadeira um espaço de conexão com o sujeito, um espaço de escuta, né? Um espaço de deixar falar. E eu tenho visto nessa formação ser dada ao lugar da brincadeira como um espaço de, tá vendo? Aqui está a confirmação do diagnóstico. Tá vendo? Ele fez determinada coisa, então eu posso anexar isso na minha anamnese, né? Então, eu acho que isso é um elemento importante da gente pensar como que os profissionais de saúde têm sido formados com um olhar muito mais voltado para o orgânico, né, para o biológico, do que para o sujeito. E a brincadeira acaba ficando sem graça também, na minha opinião, a partir do momento em que você está muito mais preocupado com o sintoma do que com o sujeito. Acho que essa é uma questão importante. E uma segunda questão também, fazendo a relação aí com o contexto clínico, que eu vejo que esse rótulo da patologia, que desconsidera o sujeito, também acaba paralisando algumas famílias, né? Que passam a olhar para essa criança, que passam a brincar com essa criança a partir da lente da patologia, né? Coloca o óculos da patologia e a brincadeira se faz a partir dessa lente. A própria brincadeira já vem carregada pelas não possibilidades que o diagnóstico impõe. Então, ele não consegue fazer isso porque, né? Então, não tem uma aposta no sujeito, não tem uma... Acho que aposta é a melhor palavra mesmo, porque as famílias acabam, por todas as questões que não são culpas da própria família, né? Todas as questões que esse rótulo coloca, até a necessidade que você fala de estimular, acaba aparecendo em primeiro lugar, né, para essas famílias. Então, a gente está discutindo como é extremamente complicado nessa situação da pandemia para as famílias com uma criança típica. Imagine, né, para essas famílias que têm crianças com algum tipo de diagnóstico, como eu tenho visto, inclusive nos teleatendimentos, que essas brincadeiras são carregadas pela lente do que falta, né, pela lente do diagnóstico. Então, eu acho que isso também é legal da gente discutir, já que tem colegas aqui também da área da terapia, como que a gente pode acolher a família e ajudar a quebrar esse ciclo vicioso de girar em torno do diagnóstico antes de olhar para o sujeito que brinca, né, que tem a sua demanda, que existe um sujeito para além daquele rótulo. Então, essas duas questões que eu queria adicionar aqui no nosso bate-papo, essa questão da formação dos profissionais e essa questão das famílias, né? Em relação a esse brincar que vem antes com a lente da patologia. Anne, posso usar para responder alguma coisa? Bom, muito rico tudo que vocês disseram, né? E fico contente de estar contribuindo aqui com esse debate, né? Começamos bem a sexta-feira. Fui lembrando de algumas coisas ao longo da fala de vocês. Na fala da Dani, uma coisa que eu lembrei é isso de as crianças começarem a brincar de médico. A gente pode até imaginar que daqui a alguns anos a gente vai ter uma nova leva de médicos, né, a partir dessa vivência das crianças na pandemia. Ontem mesmo, né, os pais que trouxeram a criança, a menininha de quase 1 ano e 10 meses, que falava muito bem e que a família estranhou exatamente porque ela começou a apresentar a gagueira. A outra coisa que ela começou a apresentar foi a brincadeira de médico, né? Então, ela apresentou um sintoma, que é a gagueira, né?
e apresentou junto, porque ela tem essa possibilidade, uma insistência numa brincadeira que é a brincadeira de médico. As duas como modos, né, de lidar com o real da situação que está sendo atravessada. Então, como a Dani falou na brincadeira de médico, eu estava me lembrando dela e queria comentar isso. Depois, na fala da Andréia, da Andaiá, desculpa, né, na fala da Andaiá, eu me lembrei dessa discussão, da discussão que houve, né, com esse fórum, né, de educação infantil aqui do DF, né, me lembrei, né, de uma coisa que elas frisaram, elas que são educadoras, totalmente dentro dessa área, frisavam, né, essa necessidade da escola se reinventar. Isso já vem sendo falado, né, e agora, mais ainda, elas inclusive falaram de vídeos que elas estão recebendo de professores que estão, né, usando a mídia do século XXI, mas para transmitir com o modo de transmissão do século XX ou do século XIX. Então, a escola ela tem uma defasagem, né, de proposta. Eu não sou, de longe não sou, né, a melhor pessoa para abordar isso, mas elas frisaram, eu acho importante, que não adianta a gente usar a mídia do século XXI se a gente vai insistir, né, numa transmissão escolar, né, baseado numa escola que é a escola do século XIX ou a escola do século XX. Tem aí uma defasagem que a gente precisa falar sobre isso. Uma outra coisa na fala da Indaiá que me veio, da Andaiá, que me veio, foi a questão, ela falou da criança em si, que se engaja na brincadeira, que o professor está tentando, na educação infantil, brincar com a criança, né, pela tela, né, que é a brincadeira possível, e a criança se engaja na brincadeira. E eu lembrei das que não se engajam, né? Porque a gente tem as que não se engajam, a gente sabe, quem está tentando trabalhar com criança pequenininha, online, né? Sobretudo se forem crianças, né, que estão começando o trabalho online, e sobretudo se forem crianças que estão em risco, né, para autismo, a dificuldade que é você interessar uma criança que não te conhece ainda em presença física. Claro que a tela assegura um outro tipo de presença, e que é uma coisa que a gente tem que questionar, que presença é essa, porque é um fato que há uma presença. Esse trabalho com adultos, a gente está acostumado com ele, né? Mas o trabalho com a criança, e sobretudo com a criança pequenininha, e mais ainda, se ela está chegando para você por esse meio, e se ela tem, por exemplo, um risco de autismo, e a dificuldade é que ela está em fechamento para o laço, né? É a criança que não se engaja na brincadeira pela tela, porque a criança que se engaja, né, com a brincadeira, né, por exemplo, essa que eu estou me referindo, que tem o sintoma, né, da gagueira, que não tinha e que está preocupando os pais por isso, e que brinca de médico também lá na casa dela, essa criança, embora os pais tenham relutado, né, ontem eu conversei com os pais e vou conversar com a criança na semana que vem, por uma questão de ajuste de data, né, e os pais preocupados, mas será que vai dar certo, Inês? Bom, nós vamos tentar, né? Não podemos dizer que deu certo ou errado sem tentar. Dei todos os enquadres, como é que a coisa vai se passar, que eu própria tenho aprendido nesses 3 meses de trabalho dessa forma, e é da ordem da tentativa, né? Nós já sabemos alguma coisa, um pouquinho sobre isso, né? Mas antes que apareçam os coaches, né, dizendo como é que se atende criança pequena online, que não vai demorar a acontecer isso, né? Eu dou aqui meu testemunho, né, da dificuldade que isso é, né, e que eu que não tenho poucos anos, né, de prática nessa lide. Então, essa foi uma outra coisa que me chamou a atenção. A outra foi da importância da gente falar sobre a morte com as crianças. Não é um hábito na nossa cultura. Eu teria exemplos aqui para dar, mas não vou fazer isso, porque para dar tempo a vocês também de participarem, é claro, né? Então, a importância. Como é que você vai hoje, né, numa situação de pandemia, com tanta gente morrendo, né, com essa preocupação de risco de morte, né, da morte física, biológica, né, com tantos médicos falando na televisão, porque a medicina científica é a que está dando ibope nesse momento, porque são os nossos infectologistas importantíssimos, né, brasileiros, nos dizendo tudo sobre isso, tudo que eles sabem, e também mostrando o que eles não sabem. Como é que a gente vai lidar com as crianças,
né, sem falar de morte nesse momento. Bom, a gente pode até não falar, porque é um preconceito nosso. Elas vão falar disso, né? Me lembro que na creche em que eu trabalhei com o pessoal da Casa Incerta, uma creche aqui no Varjão, aqui em Brasília, há uns anos atrás, 3 ou 4, a gente fez um projeto lá, e me lembro que, né, rapidinho, numa segunda-feira, que era o dia que a gente chegou lá e tinha morrido uma criança, morrido em casa, ela tinha uma doença congênita, né, e a criança tinha morrido. Era a primeira criança que morria, né, naquela escola infantil, tinha que morrer exatamente quando eu estava lá, é claro, né? Então, estou brincando com a coisa séria, que tem que ser motivo de brincadeira, brincar é coisa séria. Eu cheguei segunda-feira de manhã, tive essa notícia, ela era uma criancinha de 4 anos, estava na sala de um professor que era muito jovem, que era a primeira turma dele, ele que tinha sido criança naquela escola e que era o filho da diretora da escola. Vejam que maravilha. Eu disse, eu vou me embora, foi um prazer, eu volto na segunda que vem. Só que não, a gente não recua. Ficamos ali, trabalhamos com os professores e fomos para a sala de aula. Mas quando a gente chegou na sala de aula, eu fui surpreendida, porque as crianças vieram me falar da morte do coleguinha. Então, foi muito interessante essa experiência e, sim, falar da morte com as crianças, porque elas estão atentas a tudo e nós estamos falando para além daquilo que a gente omite, né? Bom, e por último, né, e não menos importante, né, da fala da Maíra, eu queria recortar, muito importante o que ela traz, né, essa questão da formação biomédica como sendo a da maioria absoluta de todos os profissionais e não só dos médicos, né, voltada, né, para o diagnóstico, essa preocupação com o diagnóstico, que hoje ela é também das escolas e dos educadores, né, e que a gente, como médico, fica muito nessa saia justa, porque a gente recebe o pai querendo que a gente dê um diagnóstico, mal sendo escutado a criança, para a criança poder conseguir os benefícios sociais, poder conseguir também o monitor na escola, né, uma turma reduzida. A gente que quer postergar em favor da criança um diagnóstico que se esboça ali. Então, a Maíra, ela frisa bem essa formação que aponta para o que falta, mas não no sentido da falta que é constitutiva de todos nós, mas no sentido da falta tomada como déficit, como falha, como aquilo que seria a ser corrigido, teria que ser corrigido por mais estímulos, não é? Por uma capacitação dos pais que eles não teriam, né? Por remédios, evidentemente, muitas vezes. Né? Bom, é isso, gente. Seguindo nosso programa aqui, a gente deu esse primeiro momento de fala de Inês, depois as ponderações minha, de Andaiá e de Maíra, ela já respondeu comentando todas as nossas questões, agora está aberto o terceiro momento, que é qualquer um de vocês pode fazer a sua pergunta. Então, para a gente ter uma questão de ordem, aí Daia vai tentar ver se você tem o recurso da mãozinha aí, Daia, para poder fazer uma lista, ou pelo chat, pela ordem de inscrição, quem fizer a primeira pergunta, ou pelo menos eu, ou qualquer coisa assim, um sinal. Ou a mãozinha, se vocês conseguirem achar aí, a mãozinha que dá acesso à pergunta, ou pelo chat, vocês vão colocar uma pergunta ou qualquer coisa assim, que Daia vai seguir a ordem e vai dar a palavra a vocês pela ordem, senão vai ficar meio tumultuado. Espera aí. Cláudia, você queria falar, Cláudia? Pronto. Ligue, pronto. O que eu queria falar é assim, que existe uma questão também para a gente pensar. Eu sou pediatra, né? E o que eu tenho observado e falado com outros colegas pediatras, que as crianças não estão ficando doentes fisicamente falando, num período de tempo que todas as crianças ficavam muito doentes, né? Tinha brincadeira, tinha escola, tinha tudo, mas as crianças não saíam do pronto-socorro, ficavam em algumas questões, muitas vezes, doentes para ficar em casa com os pais, né? Então, é um outro lugar também que eu gostaria que vocês, né, que estão estudiosos, ajudassem a pensar. Eu
basicamente tenho achado que com todas as dificuldades psíquicas que os pais estão tendo, eles estão tendo que se reinventar num tempo, né, que não pode sair, mas que as crianças não estão ficando doentes. Existe uma exigência das crianças, né, não de estar também na escola, né, que tem saudade da escola, tem vontade de voltar, mas não estão podendo, estão tendo que se reinventar de alguma maneira com esses pais que não estão mais enquadrados e não sabem mais ficar com as crianças em casa, né? Diferente de um tempo de 30, 50 anos atrás. Então, eu acho que a gente está voltando um pouco no tempo. As crianças, por mais sofridas que estão, de não poderem ter as brincadeiras, estão tendo os pais como eles podem estar, da maneira como eles podem estar sendo nesse momento, né? Então, eu estou com a sensação, eu queria que vocês me dissessem, quem está com muita dificuldade são os adultos. E as crianças só estão dizendo daquilo que querem, como querem brincar, querem brinquedo, querem isso, querem aquilo, e os pais não estão sabendo como se enquadrar nesse momento. Eu não sei se eu fui clara, mas era isso que eu queria dizer. Cristina também quer fazer um comentário, talvez a gente possa ir seguindo aí a ordem da... Você vê os comentários e aí depois Inês responde. Talvez 5 perguntas e ela responde e vê se sobra tempo para mais algumas, né? Posso falar então? Então, Inês, foi muito legal ouvir você, várias coisas me passaram na cabeça. Eu queria sublinhar uma e fazer um pequeno acréscimo, na verdade. Porque quando você falou de o quanto os pais pedem orientação sobre como estimular, e aí você respondeu de um jeito muito interessante, muito bom. Não se trata de estimulação, mas de compartilhar prazer. Eu achei que essa é uma direção legal para pensar, mas também me ocorreu uma outra coisa. Eu queria só acrescentar e colocar em discussão a ideia de que, sim, que os pais possam brincar junto, a importância de tudo isso, porém, não é obrigatório. Porque eu lembrei de 2 pais, primeiro de um casal que tinha um filho pequeno, e o pai dizia: 2 horas diárias temos que estar com o nosso filho. Coitada daquela mãe, que ela tinha que ficar paradinha, brincando. Não podia fazer mais nada, mas era obrigatório. Ela e ele. Então, e de uma outra mãe, eu lembro uma profissional que mandava ela brincar, uma criança autista. Você precisa brincar com seu filho. Mas eu não sei. E ela dizia: eu não gosto, não é a minha. Então, é só lembrar de abrir esse espaço, que acho que é importante lembrar disso, e porque tem uma simetria entre uma adulta e a criança. Tem, né? É inegável. Tem pais, como o do Vivi, brincar junto. Ele entrou, né? Ele conseguiu entrar no universo, mas não é todo pai que olha para o tapete azul, né? É um barato, né? E aí, o último comentário, isso me remete à história do recreio. Não, porque antes eu queria também lembrar, eu não sei quem que falou que os pais delegam muito para a escola. E é verdade. Porém, tem coisas que são realmente da escola, que não são dos pais, né? Os pais têm um limite de contato, eles também não são pedagogos. E tem coisas que são mesmo para delegar para a escola. E aí, então, delega para a escola. Bom, aí quem vai brincar com as crianças? Os professores? Não. As outras crianças, né? Vocês sublinharam muito. E a história do recreio, Inês, muito legal. Eu também adoro pensar na história do recreio. É muito, muito interessante pôr o acento, pôr o foco aí. E aí eu lembrei uma vez que também que eu estava irem para o recreio, olhar as crianças, e elas punham a mão na cabeça: pelo amor de Deus, é hora do meu descanso, né? Então, não. Ok, então eu dizia: mas então vai uma professora, faz rodízio, porque é uma hora fantástica, né, de olhar as crianças, de verem a função do semelhante para o outro semelhante. Então, a brincadeira é com as crianças, né? E o adulto entrará, se puder. E aí, bom, aí tem um monte, mas enfim, eu queria só sublinhar isso, porque são coisas da sua fala que me fizeram pensar e que eu gostei bastante. Obrigada, viu, Inês?
Eu sou Monieri, terapeuta ocupacional, e assim, queria dizer do quanto essa fala sua, Inês, comunga com o que a gente pensa e como a gente estava discutindo. Eu trabalho na equipe do NIP, e como a gente estava discutindo esse tema, o brincar, né, em determinada reunião, observando que a gente vê muitos sites, muitos terapeutas, inclusive, estimulando, comemorando o dia do brincar, ensinando, né, dando dicas de como estimular o seu filho. O quanto que a gente confunde muitas vezes ainda o brincar com o estimular e como essas coisas se divergem, né? E a gente encontra muitos sites, a gente encontra muitos terapeutas, a gente encontra sites informando, inclusive faixa etária, quando a gente sabe que quando a gente está na brincadeira, isso não é tão considerado, né? Então, a sua fala é muito importante nesse sentido, de falar de que o brincar está intimamente relacionado ao prazer, né? E de como que isso acontece, e de que o brinquedo ele não é o fim, né? Ele não é ele que proporciona a brincadeira. A brincadeira acontece, se faz no brincar, no prazer, no lúdico. E quanto que é importante os pais se libertarem desse conceito que eles têm, muitas vezes, sobre o brincar, sobre a estimulação, e que eles possam, de fato, brincar, acessando a sua criança, acessando toda a sua história de vida e se relacionando com prazer nessa relação com o filho, né? Eu acho que é bem importante que a gente, como terapeuta, possa olhar para isso também, para a gente não estar repetindo com as crianças, que a gente já tem nas nossas orientações, essa cartilha, digamos assim, do que nos tem sido imposto pelo momento e pelo que a gente aprende também em relação a usar o brincar como estimulação, enfim. Era mais essa fala que eu queria fazer. Tem mais alguém na fila Então, eu vou só fazer um comentário. A gente estava justamente nessa reunião discutindo sobre o brincar nesse período, e Monieri comentando isso, né? Discutindo, trazendo a fala dela, e o filho dela, que estava em casa, obviamente, tem 5 anos, lá vem ele. Já que vocês estão falando de brincar, então eu trouxe meus brinquedos. Então, ele veio para a reunião com os brinquedos dele, né? Que ele queria. E aí eu disse, bom, então é hora de brincar. Vai todo mundo brincar em suas casas, a gente vai fechar a reunião, você vai brincar com sua... Então, assim, o quanto a criança está nos convocando em alguns momentos, às vezes os mais aleatórios, né? Mas ela pode dizer disso. Então, é interessante que não é aquele horário, às vezes em outra circunstância que está fazendo, e que às vezes é possível, às vezes não. E a coisa dos irmãos também, né? Porque eu acho que os pais podem contar o também de deixar as crianças brincando só, né? Não é só o brincar que tem que ser com o pai naquele momento, naquele horário. As crianças podem brincar umas com as outras, né? Então, o respeito é deixar as crianças construírem uma escola também, e em casa com irmãos também pode ser. Né? Era só esses 2 comentários. Está com você, Inês. Você a palavra. Oi, Inês. Oi. Oi, Inês. Oi, Luciana, que bom que você está aí, fala. Tudo bom. Querida, muito bom te escutar, e me preocupa muito essa questão, né, dos estímulos, né? Como dizia a Julieta, estimulante é o que desperta o desejo. Nos tempos que vivemos, né, dessa lógica neoliberal, que produz também sujeitos, né? Produz subjetividades. Então, o avanço, né, do desenvolvimento de habilidades e competências, né, de cada vez mais, né, invadindo, inclusive, a educação infantil. E tem uma pesquisadora da URGS, que é a Maria Beatriz Lucy, que é uma pessoa que estuda muito a educação infantil. Ela já veio várias vezes aqui em Passo Fundo, aqui na UPF, no nosso PPG, e ela diz assim: eu não consigo entender como alguém possa imaginar que numa média de vida de 80 anos, 5 anos possa ser tempo perdido, né? E claro que isso muitas vezes invade a escola, mas invade também
os pais, na minha clínica infantil, na minha clínica interdisciplinar, né, de trabalho com crianças, muitas vezes o trabalho com os pais tem que ser de um esforço muito grande, porque eles vêm com essa demanda, né? E alguns conseguem entender para além, né? Mas outros muitas vezes seguem nessa ideia de que a estimulação é isso, né? E uma dificuldade de poder entender que o brincar, né, é o próprio trabalho, né? Então, queria te ouvir um pouco na tua experiência, mas na minha experiência, assim, nas crianças pequenininhas que eu atendo, muitas vezes né? Hoje a som dela parou. Nessa hora com as crianças, a gente diz que virou Frozen. Ah, que legal! Vamos ver se ela consegue voltar. Será que ela se deu conta? A gente pode começar a Responder. né? Podemos? Está no chat. Pergunta no chat se ela está ouvindo, pelo menos. Alguém pode fazer essa pergunta? Eu realmente, né? Já estou aprendendo um monte de coisa, gente, mas ler o chat, falar com vocês tudo ao mesmo tempo, para mim ainda é complicado. Não, mas eu tenho uma pergunta lá. Isso. A pergunta, na verdade, é um pedido, que gostaria que você falasse um pouco mais sobre como se posicionar sobre a morte e o morrer com as crianças. Tá bom. Vamos começar. Eu queria começar primeiro, pegar aqui o gancho da Luciana César. A Luciana, ela é uma das autoras do livro. Quem chegou depois, não sei se todo mundo chegou na hora, ela é uma das autoras, coautoras desse livro aqui que eu organizei, Mal-Estar na Infância, né? E Medicalização do Sofrimento. A Luciana, que é lá de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, onde a gente vai fazer também, né, ainda sem data, um outro lançamento do livro. O primeiro foi no dia 29 de maio. A Luciana, que acabou de, né, concluir um mestrado nessa área da educação, que ela trabalha nessa interface, psicanálise e educação. Então, aproveitar a presença dela para falar disso, para falar do livro. E também, né, eu falei um pouco, Luciana, não sei se você entrou depois, logo no início, eu falei um pouco da questão do brincar como trabalho da criança, trabalho entendido aqui no sentido do Freud, a mesma valência que ele dá ao trabalho, né, do sonho, né? Quando a gente dorme, sonha, né? Há um trabalho que está sendo feito, é um trabalho psíquico, essa é a mesma valência, né? Que quando uma criança autista, que a gente dá ao que uma criança autista faz quando ela tenta, né, se organizar, né, através do que a gente vai chamar do brincar dela, mesmo que não seja uma brincadeira de faz de conta, né? E, então, é disso que a gente está falando, é o brincar como o trabalho psíquico da criança. Essa a importância dele, e me ocorreu, é uma brincadeira, né? Pegar aqui numa proposta do Lacan para a sublimação, né? Que é um dos destinos da pulsão, e falar que a gente deveria elevar o recreio à dignidade da coisa, né? Bom, de trás para diante, né? Vou deixar a morte para o fim, né? E a Monieri fala, e é muito importante marcar a diferença entre estimular e brincar. Não é que seja proibido ou que não seja bom estimular, no sentido até de exercícios, mesmo com a criança que não apresenta entraves, né, impasses, não é? Mas é que é outra coisa. Você pontuou muito bem. É que estimular é uma coisa e brincar é outra. Exatamente. E o brincar, ele tem que contar com o prazer, e o prazer a gente não finge, né, gente? O prazer é uma coisa que tem que ser, que ela exatamente aí pegando a fala da Cristina Kupfer, não pode haver uma prescrição, né? Brincar tantas horas por dia com os filhos, né? E que aí fica uma coisa, é uma prescrição super egóica, né? Chega assim para os pais e chega certo, porque é feita assim mesmo, né? Como se então, como é que eu faço? Eu tenho que parar o que eu estou fazendo e brincar. Na hora que virou da ordem do dever, da obrigação, lá foi embora o prazer, e aí não vai funcionar, né? É como você dizer em termos do manhês, por exemplo, que a gente sabe que é tão importante para a constituição do bebê, mas se isso vira um manhês forjado, né? Ensinar a mãe a dizer, você tem que fazer manhês com o seu bebê 3 vezes por dia, porque senão ele não vai se constituir, e aí não vai
não é disso que se trata, né? Porque justamente o que passa nessa prosódia da mãe para o filho é o espanto e o grande prazer que ela tem com o que ele faz, porque ele está ali investido, né, no lugar, né, na melhor das hipóteses, ele está investido do que falta a ela, né? A falta no sentido constitutivo. Então, assim, me ocorreu na fala da Cristina a questão, né, do manhês, que não pode ser obrigatório, como brincar também não pode ser obrigatório. Então, naquelas dicas com várias aspas, né, que eu falava antes, que eu converso com os pais, meus analisantes a respeito dos filhos deles, quando eles perguntam, né, é resgatar aquilo que te dava prazer na infância, né? O que você gostava? Você gostava de brincar de quê? Essa transmissão ela é muito importante. Mas, gente, a gente tem que lembrar que nas classes menos favorecidas, muitas vezes os pais não têm tempo, têm ainda muitos filhos, embora essa realidade tenha se modificado, né? Na mudança que a gente está atravessando, demográfica, epidemiológica, enfim, no Brasil. Mas há muitas famílias com muitas crianças, uma família menos favorecida, muitas, claro, né? Todos aqueles que eram invisíveis para o governo atual e que a gente já enxerga há muito tempo, e não tem, não é, a possibilidade, né, de, muitas vezes, nem de fazer isolamento, estão tendo que se virar, e, ao mesmo tempo, também não tem possibilidade de reservar um tempo para brincar com os filhos. E aí, lembrar que uma criança brinca sozinha, a brincadeira, ela faz parte da criança, ela é o trabalho da criança no sentido de que, se tudo vai bem, ela vai brincar, né? E a brincadeira, vai brincar sozinha, o neto do Freud com o carretel, vai brincar com outras crianças, que é muito importante quando há possibilidade. Aí a Dani traz a questão dos irmãos, e a Cristina está marcando uma coisa, né, que é uma base do trabalho, uma das bases de um dos trabalhos que o Lugar de Vida hoje desenvolve, e que a gente também acredita nisso, se interessa, que é o que uma criança ensina a outra, falando de igual para igual, na horizontalidade das relações entre as crianças. Então, tudo isso acontece, né, independente da gente, né, querer ensinar as crianças. Na verdade, quando tudo vai bem, ninguém ensina a criança a brincar. Pelo contrário, a nossa posição é de aprender com a criança, é de aprender com o paciente também, de aprender com o analisante. É essa a nossa posição. Não é a posição de mestria de ensinar a brincadeira, mas de recolher, né, a brincadeira da criança e recolher também como brincadeira, né, a manifestação da criança, que ainda não é, propriamente falando, né, uma brincadeira de faz de conta. E a morte, né? Bom, aí a gente teria que fazer uma outra live, que eu acho que é importante, né? Até seria bem importante, Dani, né? E poder fazer uma live falando da questão da pandemia e da morte. Como lidar com a morte, né? Com a criança, é sempre usando, né? Não tem receita, gente, é sempre usando, né, da criatividade no 1 a 1, não é sentando a criancinha e dizendo, né, agora vamos falar sobre a morte, né? 2 pontos, travessão. Estou lembrando dessa criança que os pais traziam ontem, 1 ano e 10, vieram só os pais, a criança não veio ainda, que a mãe super preocupada, mãe de primeira viagem, bem jovem, e muito preocupada com 3 coisas. A primeira, o sintoma, a gagueira. A segunda, né, ela está brincando só de médico. Vejam que é, né, uma outra forma de lidar com a situação. Né? E a terceira coisa é que a filha está tendo pesadelos. Né? Veja, a gente está numa situação tal de medicalização que o pesadelo de uma criança parece uma coisa a ser evitada, uma coisa que é um problema, quando, na verdade, né, um pesadelo é um sonho de angústia, ele não é um problema, ele é a solução, né? Ele é a tentativa de solução, né? Então, se ela está podendo ter pesadelos, né, e podendo sonhar, todos podemos, né? O sonho se impõe, o pesadelo se impõe, é o nosso trabalho psíquico, né? Então, brinquemos ou não, sonhamos, né? Brinquemos ou não, temos pesadelos, né? As crianças, sim, estão acordando no meio da noite, e aí pegando a fala da Cláudia, né, lá de São José do Rio Preto, né? Eu não sei se entendi direito, mas achei muito curioso o que eu entendi no que você falou, que foi que as crianças que nesse momento estariam adoecendo muito, né, porque é um momento até de mudança para o inverno, né, outono, inverno, elas não estão adoecendo tanto, é curioso isso. Foi isso mesmo, Cláudia? Muito interessante. Elas não estão
Sim, fala, Cláudia. Exatamente, não estão adoecendo. Os pronto-socorros de pediatria estão vagos, né? Então, os pediatras estão... quem está ficando doente são aquelas crianças que estão mesmo muito doentes, mas com uma amidalite. Olha, em 3 meses de consultório, eu não sou um consultório muito grande, porque eu atendo muito pouco, mas 3 crianças com febre. Em 3 meses. Num período que eu fui ver do ano anterior, eu tinha morrido de trabalhar nesse período. E nesse período da pandemia, o que veio foram angústias dos pais de não saber o que fazer, não de doença da criança, não febre, não doença, não pneumonia, não diarreia, não. Né? Então, se a gente pensar que a criança ela é psicossomática na sua essência, né, o que de fato essas crianças estão sofrendo de verdade? Elas estão sofrendo. É muito interessante. É muito interessante isso, Cláudia, que era um dado que eu não tinha, eu não sou pediatra, e é um dado que eu não tinha, e é muito interessante isso, que o modo de sofrimento da criança, nesse momento, está se manifestando de uma outra maneira, né? O sofrimento da criança. Então, ele não está se manifestando tanto com as infecções desse momento, né? E a gente teria que se perguntar, né? Por quê? Porque estão mais em casa, porque estão mais protegidas, é um efeito da presença dos pais, né? A quantas coisas se deve isso, né? Mas estão se manifestando de outras formas. Elas estão sintomatizando com outras brincadeiras, vou usar sintoma no sentido largo e não de adoecimento, né? Elas estão sintomatizando de outra forma, quer dizer, estão dizendo de outra forma o que está acontecendo com elas nesse momento. Eu achei isso muito, muito interessante. Bom, era o que eu tinha para comentar em cima das perguntas até agora. Bom, e a gente está no nosso horário de concluir, né? Então, agradeço a participação de todos e teremos os próximos encontros. Tem a Raquel Cassel, que já está escalada. A gente vai ter que sair um pouco no mecanismo das inscrições, porque a gente esgotou as inscrições, mas nem todos entraram. Então, talvez um mecanismo aí de que as pessoas têm um prazo para entrar, senão vai liberar as vagas para outros, né? Então, tem Raquel, que é na terça-feira, e na próxima sexta tem Larissa Ornelas, e a gente vai seguir aí organizando a participação. Maria Cristina Lasnik já confirmou, mas vai ser num sábado. Julieta Jerusalinski já confirmou. Temos uma série de convidados que estão já escalados para fazer parte desse debate. Então, agradecemos a presença e até terça-feira. Obrigada, Inês. Até a próxima. Agradecemos. Obrigada pela presença. Especialmente vocês e todas vocês. Tá? Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada.